Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na primeira carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, ali na península do Peloponeso, hoje Grécia. Eu estou no capítulo 3 e falei do versículo, expus, do versículo 1 até o versículo 9. E hoje estarei continuando aí, a partir do versículo 10, falando sobre as divisões na igreja de Corinto. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos desta carta. Eu vou deixar no card acima para que você possa assistir os demais vídeos desde o capítulo 1. Vamos lá. Está aí. Versículo 10, eu vou continuar a partir dele, que diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, Paulo, primeiramente, como eu já disse no vídeo anterior, ele compara a igreja do Senhor como uma plantação, como uma lavoura. Também ele compara como uma edificação, como um edifício, que no versículo 9 ele diz que somos cooperadores. Quem? Paulo e Apolo, eles eram cooperadores do Senhor. A igreja era lavoura de Deus e edifício de Deus. E como ele informa que ele compara a igreja como uma construção, como um edifício, ele coloca assim: segundo a graça de Deus que me foi dado, ou seja, conforme, e segundo aí a palavra kata, de acordo com a graça aí no grego é charis, ou seja, aquilo que eu recebo sem méritos é graça, é charis, que me foi dada, e a palavra é didome, é dado por livre e espontânea vontade. Deus deu de livre e espontânea vontade para Paulo esta graça de ser um apóstolo. E ele diz que ele lançou o fundamento. A palavra lançar é titeme, é colocar por, sobre, por. O fundamento aí é temelios, assentamento. É o fundamento, uma construção. É a base de uma construção. E ele diz como prudente construtor. A palavra prudente em grega é sophos. E sophos é hábil, sábio, instruído, uma pessoa que sabe o que está fazendo. E ele diz que é construtor, arquitecton, ou seja, é o construtor principal, o superintendente da obra. E outro edifica, ele diz que outro edifica, poikodomel, é construir sobre. Então ele falou assim, ele lançou o fundamento, a base da igreja, e outro edifica sobre ele, cada um veja como edifica. Aí a palavra edifica é poikodomel, novamente é o verbo edificar, que é construir sobre. Tem que saber como é que ele edifica. E ele continua: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Opa! Então nós sabemos quem é o fundamento. Paulo já disse aí, com todas as palavras, quem é o fundamento. Olha lá, porque ninguém pode lançar, novamente ele usou a palavra titeme, é colocar por, estabelecer,
outro fundamento. Fundamento e temélios, novamente, é o fundamento, é a construção, é as bases, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele falou assim, que a base é Cristo. A base é Cristo. Interessante é que lá em Isaías 22:16 tem um texto assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Veja bem que Isaías já estava profetizando a respeito desta pedra angular. A pedra angular aí que forma um ângulo reto, a pedra de esquina. É a pedra que dá direcionamento ao prédio, à construção. E você, eis que ponho em Sião. Sião é Jerusalém. Uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular. Olha aí. Uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Isso estava apontando com certeza para a pessoa de Jesus. Porque Jesus é a pedra principal. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então vamos raciocinar. Contudo, se o que alguém edifica, ou seja, se aquele que está construindo, quem são os construtores? São os obreiros, são os líderes, são os pastores, eles que estão construindo. Mas o fundamento é Cristo, a base é Cristo, a base da igreja é Cristo. Ele comparou a igreja como um edifício, mas a base é Jesus. E essa construção, ela tem que estar alicerçada em Cristo. Mas pessoal, tome cuidado. Olha, contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, sobre ele, a palavra epi é por cima, em cima de. Se alguém está edificando em cima de Cristo, se o fundamento é ouro, veja bem que ele coloca em ordem ouro, prata, pedras preciosas, ok? Depois ele coloca madeira, feno e palha. Ouro, prata e pedras, se passar pelo fogo, não se queimará. Madeira, feno e palha se queima. Olha, manifesta, e ouro aqui é russos, que é coisas preciosas feitas de ouro, ornamentos dourados. A prata aqui, arguros. Arguros é coisa feita de prata, é algo feito de prata. Pedras preciosas aqui é litos, pequenas pedras, porque tem petros e tem litos. Por isso chama, hoje tem litíase, pessoa tem litíase e tem pedra nos rins, porque são pequenas pedras, por isso chama litos. Pequenas pedras no grego, preciosos, aí é tímios, de grande valor. Então, pedras, ele faz uma diferenciação de pedras de grande valor. Depois ele fala de madeira, que é ruxlon, é aquilo que é feito de madeira. Aquilo que é feito de madeira. Feno é hortos, que é uma espécie de grama, uma grama que os animais comem. E a palha é calame, é a haste, é o talo de cereal, a cana do trigo. É a cana do trigo. Então esses três últimos materiais eles queimam com facilidade.
E Paulo, ele continua aí dizendo o seguinte: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, a ideia que Paulo está dando aqui é que na obra de Deus existem trabalhadores. E esses trabalhadores, eles estão construindo a igreja de Cristo através dos seus ensinamentos, através dos seus trabalhos. Eles estão construindo, edificando a igreja do Senhor. Só que alguns, eles constroem com mais dedicação. Eles constroem, tem mais valor esta construção que ele está fazendo. Por isso que ele compara com um edifício. Pode ver que tem algumas casas que são rústicas, não tem muito valor. Agora tem casas que são muito bem feitas, tem uma arquitetura muito boa, elas são ornamentadas com pedras, com granitos. Então é uma construção que tem mais valor. Parece que Paulo está tendo esse pensamento. Então olha, um constrói com ouro, com prata, com pedras preciosas. Outro está construindo com madeira, feno e palha. Algo que não tem muito valor agregado. E ele fala o seguinte, que manifesta se tornará, aqui é faneros. Faneros aqui é tornar evidente, tornar reconhecido. Ele fala o seguinte, que a obra que cada um está fazendo na construção desse edifício, um dia ela se tornará evidente. Pois o dia, olha, para ver que o dia é um dia especial. Pois o dia a demonstrará. A palavra demonstrar aqui é delo. O verbo delo dá a ideia de fazer manifesto. Fazer manifesto. Porque está sendo revelado, novamente, aí a palavra revelada é apocalipto. Tirar o véu, é descobrir pelo fogo, ou seja, vai passar o fogo nesta obra. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o povo o provará. Fogo aí é puro, fogo mesmo. Provar é doquimazo, examinar. Então, para que uma obra seja, para que algo passe pelo teste, vai ser provado pelo fogo, é uma espécie de teste, para ver se realmente o que essa pessoa construiu, o trabalho que essa pessoa desempenhou na obra de Deus, realmente tem algum valor para o Senhor. É isso que vai acontecer. A obra de cada uma pessoa que fez algo aqui nessa terra, para o crescimento da obra de Deus, um dia vai ser provado. Será que vai passar pelo teste? Será que o que essa pessoa fez tem mais valor? Ele colocou em ordem ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Interessante é que tem um texto aqui, deixa eu ver aqui, lá em 1 Pedro 1,7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então a ideia é que o fogo, ele purifica, ele tira as impurezas. Em 1 Pedro também, em capítulo 4, versículo 12, diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então a ideia é que a provação, ela vem para testar a obra que eu estou fazendo, se a minha obra realmente tem valor para o Senhor. Tem um versículo também lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, 29, diz assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha?
Então veja bem que a própria palavra de Deus é o fogo. Então todas as nossas obras, aquilo que nós fazemos para o Senhor, serão testados pela própria palavra de Deus que está escrita. Então se eu quero saber o que eu estou fazendo está sendo aprovado pelo Senhor, é só eu ler as Escrituras. Se eu estiver fazendo de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, com certeza eu estou construindo uma edificação que é ouro, prata e pedras preciosas. Vamos lá, prosseguindo aí. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Então, quais dos elementos aqui que permanece mesmo depois de passado pelo fogo? Ouro, prata e pedras de valor. Você pode passar pelo fogo. Por exemplo, o ouro e a prata, o ouro vai derreter. Ele vai ficar mais refinado ainda, que toda a impureza do ouro vai sair. A prata, da mesma forma. Se aquecermos a prata, ela libera toda a impureza, porque ela derrete, ela fica mais pura. A pedra, tudo bem, ela pode passar pelo fogo, ela vai se queimar? Não, dependendo do grau, ela pode até derreter, mas ela ainda permanece. Então ele fala assim, olha, se permanecer a obra de alguém, obra aí é ergon, é o trabalho, se permanecer é meno, ficar, a obra que é ergon, o trabalho de alguém, o serviço de alguém, se alguém sobre o fundamento, então parece que a palavra de Deus vai provar aquilo que a pessoa fez sobre o fundamento, que é Cristo, temelios, que essa pessoa edificou, poikodomel. Esse receberá o galardão. Galardão aqui, a palavra é mistos. Esse substantivo masculino é o valor pago pelo trabalho, salário, pagamento, recompensa. É isso, galardão é isso, é valor pago pelo trabalho, salário, recompensa. Vamos prosseguindo aí. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Veja bem que aqui não está falando de condenação, um julgamento de condenação, não. O julgamento aqui é de recebimento de galardão. Ou seja, se a pessoa fez uma obra que ela que eu disse lá em cima, que é madeira, feno e palha, se passar pelo fogo vai queimar, vai sobrar somente as cinzas. Então essa pessoa que construiu desta forma, então não sobrou nada, permaneceu somente o fundamento que é Cristo. Então a pessoa foi construindo sobre o fundamento que é Cristo. E se o que ele fez durante toda a sua vida não passar pelo teste do Senhor, esse todavia será salvo. Olha só. Mas, como que através do fogo. Se a obra de alguém, a obra aí, ergon novamente, se queimar, catacaio, queimar, ser consumido pelo fogo, mas esse mesmo será salvo, sozo, salvar. Todavia, contudo, porém, como que através do fogo. E aí ele continua aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz uma pergunta. Não sabeis que sois santuário? Aí é naós. Naós é templo. Não sabeis quem é o templo de Deus? A igreja. A igreja, as pessoas todas reunidas em um lugar. Templo não é uma casa, não é uma construção, não é um edifício. Aqui no texto. Ali é templo, mas é templo de madeira. Mas o templo aqui no texto, ele está falando de pessoas. São pessoas reunidas, formando esse edifício de Deus, que é a morada do Senhor. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus ali habita em vós? Oikel habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus,
que sois vós é sagrado. Pode ver que ele coloca sempre no plural. O pronome aqui é plural, rumeis. O rumeis aqui está no plural. Se alguém destruir o santuário, naós novamente, de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E ele continua: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Ninguém se engane a si mesmo. Ou seja, o próprio cidadão pode iludir a si mesmo, que a palavra aqui, exapatao, é iludir, é um verbo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, e século aion, faça-se estudo. Estudo aí é moros, tolo, incrédulo, ímpio, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Astúcia, novamente, essa palavra é panorgia, é artimanha. Então, novamente, Paulo volta a falar da sabedoria. A sabedoria do mundo, que é Sofia Cosmos, que é a sabedoria do mundo. Ele fala que a sabedoria do mundo, ela é loucura, ela é tolice. A palavra moria aí é tolice. Ela é tolice diante de Deus. Quando Deus olha para a sabedoria do mundo, ele chega que isso é tolice. Ele apanha os sábios, aí é sofos, na própria astúcia deles, panorgia, como eu já disse. E vamos lá, que meu tempo acho que já está vencendo. Deixa eu ver quantos minutos, 22 minutos. Vamos mais aí, para encerrar esse capítulo. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Então o Senhor aí, Curios, o Senhor Jesus, diz que ele conhece, gnosco, ele tem conhecimento, ele entende os pensamentos. Pensamento é dialogismos é raciocínio, desígnios dos sábios. Novamente aí o adjetivo é sofos, que são pensamentos vãos. Aí é sem propósito, é sem força, é inútil. Ou seja, a sabedoria das pessoas aqui deste mundo, a sabedoria do mundo, ela é vazia, ela não tem, ela é inútil diante de Deus. Lá em Salmos 94:11 diz o seguinte: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis, ou seja, sem valor. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha só, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas prudentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, tudo, tanto Paulo como Apolo, ele está dizendo que todas as coisas, presente, passado, futuro, as pessoas, o mundo, todas as coisas, elas pertencem, e vós de Cristo, olha, Christos, e Cristo de Deus. Então, todas as coisas pertencem a Deus, todas as coisas são dele, ele é o Criador, tudo pertence a ele. Por isso não há motivo dos homens se gloriarem, se gabarem. Gloriar aí nesse versículo aqui, gloriar é kau haumai, da ideia de gabar-se, gloriar por causa de algo, gabar-se por causa de algo. Não tem motivo. Portanto, ninguém se gloria nos homens. Homens aí é antropos, ser humano como um todo. Aí é o gênero humano. Pode ser homem ou mulher.
Ninguém se gloria, ninguém se cabe no homem. E interessante que encerra tudo, que tudo é de Deus e pertence a Deus. Tanto o fundamento é Cristo, como a construção é dele, tudo é dele. Nós somos somente o que? Construtores nesta obra, e devemos ser sábios diante de Deus, não usando a sabedoria deste mundo para construir a igreja de Cristo na terra. Nós devemos usar a sabedoria de Deus, sabedoria que vem do Senhor. E essa sabedoria, ela vem direto do Senhor para que nós construamos este edifício com dedicação, para que a nossa obra ela passe pela prova do Senhor, no teste do Senhor. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui. Então encerrei aí o capítulo 3, deixa eu ver aqui, capítulo 4, deixa eu ver, capítulo 4 que vai falar. Sim, capítulo 4 vai falar sobre os ministros de Cristo. Então encerrei o capítulo 3, sobre aí as divisões na igreja de Corinto, e no próximo capítulo 4, ministros de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.